Deputado Mendonça Filho, nesse momento eu gostaria também de me associar, em nome do Estado de São Paulo, que eu represento aqui, o povo paulista, dizer que quando cheguei a esta casa em 95 e depois reeleito, tive, portanto, uma convivência de 6 anos com o Mendonção. Então, logo cheguei aqui agora, em 2011, logo que o encontrei, eu perguntei pelo seu pai. Nós somos 513 parlamentares. Não convivemos com todos eles. Muitas vezes nem sabemos o nome de todos os parlamentares. Mas o seu pai era uma figura muito especial. Não só os deputados do seu estado, do seu partido, daqueles que tinham uma convivência maior ou aproximavam-se dele, mas também nós do sul do país, do sudeste do país. Eu tive, portanto, a alegria de conversar muitas vezes com o Mendonção. E eu me lembro com que carinho que ele se referia à esposa, aos filhos, e especialmente o orgulho que ele tinha de Vossa Excelência. Por isso, nesse momento, eu quero me associar. Vim conhecer depois o deputado Augusto, seu genro, e eu quero, nesse momento, dizer que é um momento de saudades. Mas eu fico imaginando o orgulho que deve ter a esposa, a geração política que o sucede, os seus filhos e netos, de terem tido este homem como chefe de uma família tão exemplar. Portanto, nesse momento, eu quero me associar e dizer que esta casa presta uma homenagem justa. É uma sessão histórica, porque homenageia um grande brasileiro. Portanto, a homenagem deste amigo de São Paulo. Muito obrigado, deputado Edinho. Um prazer enorme ter a presença de Vossa Excelência aqui na sessão de homenagem à memória do meu pai, o deputado José Mendonça. Vossa Excelência conviveu com ele como parlamentar e eu tive o privilégio de conviver também com Vossa Excelência quando fui parlamentar pela primeira vez aqui como deputado federal, em meados da década de 90, em 95, quando tomei posse pela primeira vez como deputado federal. Naquela ocasião, fui deputado federal junto com ele, o ex-deputado Zé Mendonça, que foi, como já foi dito aqui, deputado durante 8 mandatos no Parlamento Brasileiro, honrando Pernambuco, defendendo os interesses do agreste pernambucano, defendendo particularmente a sua terra natal, Belo Jardim, que foi sempre a razão da sua existência do ponto de vista político, atuando em favor de Belo Jardim e da região, defendendo com tenacidade, com coragem, com determinação os interesses do nosso Estado. Meu pai foi um sedutor, uma pessoa que seduzia facilmente as pessoas, que conquistava facilmente. Aquilo que foi dito há pouco por Cláudio Cajado a respeito da roda que ele geralmente reunia e aglutinava em torno dele é pura verdade, retrato da sua característica normal como ser humano, não como político. Ele era um homem cativante, das pessoas mais humildes, as pessoas mais elevadas do ponto de vista de posicionamento político ou mesmo empresarial. Ele cativava as pessoas, ele conquistava as pessoas, era um conquistador nato, um fazedor de amigos. É muito comum se ouvir dizer que na vida você pode reunir talvez um punhado muito restrito de amigos, amigos verdadeiros. Meu pai talvez tenha sido um homem que ao longo da sua existência fez um número de amigos inimagináveis, pessoas que você, por certo, não daria assim a valorização que qualquer um pudesse dar. Ele valorizava, ele alimentava, ele cativava, ele cultivava amigos e fazia amizades com muita facilidade. E era um homem que também tinha algumas características pessoais muito próprias. Odiava a solidão, não gostava da solidão.
Viver só para ele era uma coisa terrível. Ele não conseguia viver só e estar sozinho, em qualquer que fosse o ambiente. Almoçar sozinho para ele seria uma coisa que seria uma pena enorme, grandiosa, que ele não aguentava. Ele relatava fatos, por exemplo, que no Rio de Janeiro, uma certa noite, ele foi jantar e não tinha companhia num restaurante no Rio de Janeiro, e estava sentado à mesa, sozinho, jantando, inquieto por estar sozinho, solitário, e a mesa ao lado tinha um papo muito interessante. Ele começou a acompanhar o papo da mesa ao lado, tinha 4 ou 5 pessoas, e aí não deu outra. Ele se levantou, pediu licença e perguntou aos que estavam à mesa ao lado se ele podia sentar à mesa e participar daquela conversa. E naquela conversa ele conquistava e conquistou aquela mesa de pessoas que ele sequer conhecia, o conheceu naquela noite. Então essa era a característica básica de Zé Mendonça, um conquistador nato, uma pessoa que seduzia quem pudesse conversar com ele pela sinceridade, pela perspicácia, pela forma de abordar. E abordava desde o mais simples ao mais elevado. Ele tinha gosto de ir semanalmente à sua terra natal, Belo Jardim, a terra da minha família. E em Belo Jardim fazia questão de almoçar com pessoas simples, de valorizar suas raízes, suas relações. E assim foi a vida do meu pai ao longo da sua existência. E particularmente ao longo da sua existência política. Então eu quero aqui, em nome pessoal, em nome da minha mãe, Stefânia, que está aqui sentada à mesa, em nome de todos os meus irmãos, dos netos, dizer da nossa enorme alegria. É um misto de alegria e tristeza. A tristeza por não estarmos aqui convivendo ainda mais com ele, por conta do seu falecimento. Mas a alegria de podermos reunir tantos amigos, admiradores, que estão aqui a reverenciar a memória de um homem